Este é o programa Envolva-se. Obrigada por estar conosco. É um prazer estar com você. É bom saber que você está comigo e que juntos podemos compartilhar da vida de Deus e do amor do nosso Pai para conosco. Ele é bom e fiel e verdadeiramente tem cuidado de nós. É a sua promessa que Ele não nos deixa e jamais nos desampara. Jesus nos garantiu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Hoje eu quero compartilhar com você algo que eu tenho aprendido com Ele e que tem me ajudado muito. Seguir os conselhos de Jesus é tudo o que nós precisamos. Verdadeiramente, Ele é o mestre dos mestres. E Ele está sempre pronto a nos ensinar e a nos ajudar. Eu quero ler com você um texto maravilhoso que está em Mateus 11, a partir do 28. Vinde a mim, todos. Vinde a mim, todos. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós sabemos que Jesus é a própria vida. E aprender de Jesus é aprender sobre a vida. A vida que vem do coração de Deus para nós. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Havia qualidades em Jesus que ele queria nos ensinar. Só que hoje, Jesus não está fisicamente conosco. Então, como nós podemos aprender com Jesus acerca das coisas da vida como ele nos aconselha? Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Há uma vantagem em aprender com Jesus. A palavra dele nos garante. Ele nos garante nesse texto. Se você andar comigo, juntinho comigo, aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração, nesse comportamento, nessa atitude, você encontrará descanso para a sua alma. Tudo o que nós almejamos é um lugar de descanso. E Jesus está nos garantindo que esse lugar existe, juntinho a Ele, aprendendo com Ele. Ele é capaz de nos ensinar a ser mansos e humildes de coração. Em outro texto do Evangelho, em Mateus 5, nós lemos Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Eu quero ler um versículo só com você. Mateus 5. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes. Quem é bem-aventurado? Os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O texto que nós acabamos de ler, Jesus nos afirma: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Paulo, ensinando aos romanos, diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você só pode desfrutar do reino de Deus como realmente ele é para você. A justiça de Deus em Cristo Jesus. A paz do seu Pai para você em Cristo Jesus. A alegria da salvação que há reservada para você em Jesus. Se você for manso e humilde de coração. Só assim você poderá desfrutar verdadeiramente do reino de Deus. Mas como você pode aprender com Jesus
a ser manso e humilde de coração. No Evangelho de João, Jesus nos diz exatamente como proceder. Vamos ver? Jesus ensinando aos discípulos sobre o Espírito Santo, em João 14, o verso 16, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Verso 26. Ainda falando sobre o Espírito Santo, ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo da verdade, o nosso Consolador amado, o Espírito Santo da verdade, lhe ensinará acerca de todas as coisas, disse Jesus. Não lhe deixarei órfão. Não se atemorize, disse Jesus. Não há motivo para você ter medo. Eu enviarei para você o Espírito Santo da verdade. O mundo não conhece ele, não vê, não sabe de onde ele vem, não sabe quem ele é. Mas você, que é nascido de Deus, você que abriu o seu coração para o seu Pai, você que recebeu a nova natureza dele, gerada pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo e por essa palavra maravilhosa. Você o conhece, porque ele está em você e habita com você. Você pode se entregar a ele confiadamente. Você pode se lançar nas mãos dele e dizer: Espírito Santo da verdade, eu me entrego em tuas mãos. Me ensine a ser mansa e humilde de coração. Eu quero aprender contigo. Eu me entrego em tuas mãos. Me ensine a caminhar mansamente, em humildade, na tua presença, aprendendo acerca das coisas da vida, aprendendo acerca das coisas que eu preciso saber para ser bem-sucedido em tudo o que eu realizar. O seu Pai tem prazer em te ensinar. Você sabia que o seu Deus é o Deus que ama a sua prosperidade? A palavra do nosso Pai é em tudo a verdade desde o princípio. Ele se importa com você. Ele quer que você seja verdadeiramente bem-sucedido em tudo o que você for fazer. Mas para isso você precisa ser manso e humilde de coração, para poder encontrar aquele descanso que você tanto procura. Jesus nos garantiu: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tem um texto maravilhoso em Filipenses que eu quero ler com você. Filipenses 2. Quero ler com você a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento, diz Paulo, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem.
e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus a si mesmo se humilhou. Como? Esse texto é revelador. Ele diz, sendo obediente. Seja você também obediente. Faça exatamente como o Espírito Santo lhe instrui para fazer. Você gostaria de aprender como ouvir a voz do seu Deus? Para discernir o que você deve ou não fazer em determinado momento? A palavra do seu Deus lhe ensina como. Seja obediente. Jesus disse, eu enviarei para você o Espírito Santo da verdade e ele lhe ensinará acerca de todas as coisas. Como que o Espírito Santo faz isso? Que mecanismo o Espírito Santo usa para ensinar a você? Você gostaria de aprender? Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo. Quando Jesus enviou o Espírito Santo em Atos 2, se cumpriu a promessa de Jesus. Jesus disse para os apóstolos, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aconteceu exatamente como Jesus falou. Estavam eles reunidos na festa de Pentecoste, quando veio sobre eles o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que todos que estavam naquele lugar, passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Quando o Espírito Santo veio, exatamente como Jesus prometeu, ele trouxe uma linguagem sobrenatural para ensinar você, para ensinar a mim, as coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou em nosso coração. Ele, o Espírito Santo da verdade, trouxe uma linguagem do céu para nossa edificação, para sua edificação. Quero continuar lendo com você 1 Coríntios, agora no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistérios que esteve outrora oculta, como lemos na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2. O verso 4 do capítulo 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Verso 14 do 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que nós lemos nesse texto? 3 coisas básicas. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. O que fala em outras línguas, não fala aos homens, porque em espírito fala mistérios. Vou repetir. O que fala em outras línguas não fala aos homens, ele fala a Deus, visto que ninguém entende, porque ele fala mistérios com Deus. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. E o verso 14, o que fala em outras línguas, o que ora no Espírito Santo em outras línguas, o seu espírito ora de fato. Paulo, também falando do Espírito na carta aos Romanos, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele, o Espírito da verdade, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso Deus nos deu um presente maravilhoso.
uma promessa antiga, dada desde os antigos profetas. O profeta Joel disse: nos últimos dias, o Senhor derramará do seu espírito. Na verdade, ele está profetizando e ele diz: nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão. Os velhos sonharão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador recebe a condição, o poder de se tornar filho de Deus. E todo filho de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Guiado em todas as coisas, guiados na verdade, guiados acerca da verdade sobre qualquer assunto que nós precisamos saber. Aprendendo com Jesus acerca da vida, porque a vida estava nele e a vida é a luz dos homens. A palavra do nosso Pai nos garante que o nosso espírito é uma candeia do Senhor e ele nos guia através do nosso espírito novo, recriado. É aí que habita o Espírito Santo. É aí que ele mora, é aí que ele nos ensina. Você tem uma nova natureza, capaz de aprender com o seu mestre amado, mansidão e humildade. A humildade de obedecer à instrução do seu Deus. E ele diz: eis que por lábios gaguejante e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Isso está escrito em Isaías. Existe refrigério e descanso para você. Você pode se entregar na mão do Espírito Santo e deixar que ele interceda por você, que ele lhe edifique, que ele lhe fortaleça, que ele lhe encha de sabedoria, de graça e de verdade, porque para isso ele foi enviado. Jesus, ainda falando do Espírito Santo, no Evangelho de João, no capítulo 16, ele diz, João 16, 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nesse texto, Jesus é bem específico. Ele fala, eu tenho muitas coisas para ensinar, eu tenho muito a vos dizer. Mas havia nos discípulos uma condição que os impedia de receber a revelação de Deus no espírito deles acerca da verdade do Evangelho. Um fato incontestável, eles não eram nascidos de Deus, eles não eram filhos de Deus, eles estavam na condição de mortos espiritualmente. Então, eles não tinham como entender a grandeza do Evangelho. Aí Jesus fala, eu vou para o Pai. Eu estou falando que é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, se eu não passar pela crucificação, se eu não passar pela ressurreição, vocês não têm como nascer de novo. Então, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Mas se eu for, Jesus falou, o Pai enviará o Consolador, o socorro que vocês precisam, e Ele ensinará a vocês acerca de todas as coisas que vocês precisam saber. Porque Ele, o Espírito Santo, me glorificará, disse Jesus. Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não foi enviado para falar de si mesmo. Ele foi enviado para lhe ensinar a verdade, para ajudar você a compreender
ajudar você a desfrutar da vida que está em você. A vida abundante de Deus que está em nós, através da nossa nova natureza. Ele nos encheu com seu Espírito Santo e nos deu a garantia de que nós vamos desfrutar da herança que Jesus conquistou para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo das promessas do nosso Deus. Deus é Pai de Jesus e o seu Pai. Então, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, da mesma natureza divina, da mesma abundância. Que necessidade você acha que Jesus tinha quando ele estava aqui na Terra? Você acha que Jesus padeceu algum tipo de necessidade? Não, ele não tinha necessidade de absolutamente nada. Essa é a sua condição e a minha condição. Nós somos herdeiros. Em Cristo, nós fomos enriquecidos em tudo. Mas só tem um capaz de lhe ensinar os mistérios do Evangelho, que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que o seu Pai quis revelar a você, está disposto a revelar a você pelo Espírito Santo da verdade, coisa que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos nunca ouviram a seu respeito. Pensamentos de bom futuro tem o Senhor a seu respeito. Envolva-se com o Espírito Santo. Envolva-se com a palavra de Deus. Deixe essa palavra mudar sua vida, mudar o seu modo de pensar, mudar o seu futuro. Foi um prazer estar com você. Que a graça, o amor e a bondade de Deus estejam sobre você e a sua casa. Se você quiser saber mais sobre o programa, entre em contato conosco e visite o nosso site. E até o próximo programa.